Então, continuamos que o nosso passo a passo das finanças, ou seja, não misturar a parte, no caso, da empresa com o nosso pessoal. O que é o Prolabore? Né? Com despesas que se valores retirados pelos sócios, ou seja, pelo dono da empresa, o que nós falamos, em pagamento de serviços eventuais ou extraordinário por eles, ou seja, ele recebe uma participação, ou seja, colário, mas é um Prolabore, que a empresa é dele mesmo, ele faz uma retirada. Então, tenha em mente qual trabalho. Se você dedica todos e não tem nenhuma outra fonte de renda, provavelmente espera pagar as suas despesas pessoais com os lucros que a empresa gerar, não é isso? Então, realmente, por exemplo, que nós estávamos falando, for aquele comércio e outra pessoa, por exemplo, sem ser você como jovem aprendiz, se for aquele comércio dele, ele vai querer pagar todas as despesas pessoais aonde? Lá do comércio. Ou seja, vai ter que ser com os lucros, porque senão a empresa vinha a fechar, se for prejuízo. Pequenas empresas, nós também citamos. A necessidade de repor de acordo com as suas expectativas. Mas, ou seja, o lucro mensal, normalmente usado para as retiradas do empresário, deve ser dado lucro apenas depois de seu valor para reinvestir no negócio. Caso contrário, as chances de haver negócio são reais. Fazê-la sempre após o fechamento do mês, depois tudo calculado. Em um mês que a empresa não renda como de costume e você precise fazer a retirada, pense nela como e o devolva mais rapidamente possível. Então, a gente tem que estabelecer um valor que vai ser retirado todo mês. Então, é o valor da retirada, mesmo eu misturar as coisas, e para que a minha empresa cresça, eu vou ter que fazer esse valor, né, dessa retirada, ou seja, essa financeira, para não misturar uma coisa com a outra, porque senão a empresa... Terceiro, do nosso passo a passo da mistura de finanças pessoais, né, e profissionais, ou seja, empresariais. Controlar as finanças da empresa fica muito mais fácil ao se adotar ferramentas que possibilitem uma visualização assertiva de cada processo. Fluxo de caixa. Nós também já vimos lá o que é fluxo de caixa. Capital de giro. Também vimos na aula passada sobre o nosso capital de giro. Resultados. Um software de gestão financeira como o Flua, por exemplo, esse é um exemplo, tá? Flua é o nome do software. Auxilia e muito na árdua tarefa de organizar as finanças. O Flua é um sistema de gestão e controle financeiro que te ajuda a manter organizada a sua rotina financeira, resumindo contas a pagar, a receber do mês, saldos realizados e previstos, relatórios completos com os dados precisos e de fácil entendimento. Então, hoje, em vista em tecnologia, hoje em dia, com a tecnologia, com todas as facilidades, é muito difícil um negócio não dar certo. Por quê? Porque esse software nosso que tem hoje, que as empresas contratam, software de gestão financeira. Então, imagina que antigamente não tinha nada disso, era feito tudo em livros, caderno, planilhas de papel, tudo. Hoje tem um software de gestão, você só faz o lançamento da parte financeira lá, ou seja, tudo certinho. Ou seja, tem software que coloca conforme é o seu negócio, ou seja, a sua empresa, então vai sair lá, você vai só adicionar valores. E o próprio software vai te dar os valores totais depois. Então, por isso, hoje em dia, a nossa tecnologia, ou seja, ajuda muito. Por isso é tão importante investir em tecnologia.
mesmo as empresas de pequena, microempresa, em pequenas empresas, porque assim nos ajuda hoje muito. E também, por exemplo, se for uma empresa, igual eu citei do exemplo do comércio, se for um comércio onde a pessoa precise, por exemplo, fazer notas promissórias, pensa que esse software pode ajudar ela imprimindo só para a pessoa assinar, não precisa comprar aquele talãozinho de notas promissórias para a pessoa estar ali assinando. Então, olha o tanto que a tecnologia tem nos auxiliado, tem nos ajudado. Por isso a importância de investir na tecnologia. Agora, esse é um resultado financeiro do Flua, que é o nosso software de gestão financeira, que é o nosso exemplo que nós estávamos falando. Comece o quanto antes as suas contas e as da empresa. É muito comum, embora perigoso para a saúde financeira da empresa, misturar as despesas. E essa maneira de administrar pode ter consequências desastrosas. A necessidade de se recorrer a crédito caro, né? Então, ou seja, talvez a empresa, como mistura as coisas, a empresa precisa fazer algum financiamento no banco e os juros são caros, né? Recorrer a crédito caro, ou seja, é o juro dos empréstimos que são caros. E sem se programar, né, em uma delas. Então, pode ser que você não consiga se programar nada, você vê que a empresa está precisando e você vai fazer um empréstimo com juros muito altos. O controle financeiro empresarial depende muito de uma firme tomada de decisão, identificar e corrigir os possíveis erros. Ou seja, como nós falamos no anterior de investir em tecnologia, olha o que a tecnologia nos proporciona. Então, utilizando esse sistema inteligente como o Flua, você poderá controlar de maneira eficiente as finanças da sua empresa, contribuindo para os bons negócios, as decisões mais assertivas e, consequentemente, para uma empresa muito mais lucrativa, que poderá financiar seus sonhos e de sua família. Então, esse é um modelo que eu trouxe para vocês de um gráfico. Então, ali, o software de gestão, então ele vai dar, a gente vai colocando os valores, né, que ali são valores, são porcentagem. Então, ele vai dando a fatia de cada um. Então, no caso aqui são as despesas, o primeiro, e o outro são as receitas. O que acontece ali em cima está escrito resumo financeiro. Depois tem o saldo da conta e os saldos por período. Ou seja, vai ser o saldo mensal de todos os meses. Então, por isso que investir em tecnologia é tão importante. Ou seja, o mais importante de todos. Então, porque olha as facilidades, você coloca todos os dados lá e depois eles fazem tudo para você. Ou seja, todas as despesas, todas as receitas, em forma de gráfico, o saldo da conta, o saldo por períodos. Então, é muito importante isso. Então, agora nós vamos falar do outro tópico nosso da apostila, que é do 5.1, ou seja, pagamentos e controles. O pagamento é um termo que está relacionado com o verbo pagar. Trata-se de entrega de uma quantidade de dinheiro em numerário, cheque ou transferência bancária ou de recompensa, ou seja, salário ou prêmio de produtividade, por exemplo. O pagamento é, por conseguinte, um modo de extinguir as obrigações através do cumprimento efetivo e de uma prestação devida. O sujeito ativo é a quem realiza o pagamento, que pode ser o próprio devedor ou um terceiro, quem paga e em nome da representação do devedor. O sujeito passivo, por sua vez, é quem recebe o pagamento.
o credor e o seu representante legal. O pagamento deve sempre coincidir com o conteúdo da obrigação. Por exemplo, temos de telefonar à empresa Y, mais uma vez que ainda não efetuaram o pagamento deste mês. Estou bastante contente, acabei de receber o meu pagamento pelo trabalho que realizei para o outro estado. Então, são várias coisas que a gente tem. Vocês também, como jovem aprendiz, falam, tal dia é o dia do meu pagamento. Estou feliz porque vou receber o meu primeiro pagamento. Meu salário como jovem aprendiz, ou seja, o meu pagamento.